Obrigado. Doutora Edson, é uma satisfação, né? Eu agradeço as palavras que me foram dispensadas. Gostaria de fazer um agradecimento muito carinhoso à doutora Marina, né? Minha amiga, ex-aluna. Só um momento, já chegou aqui, o Marcelo avisou que ela ligou para ele. Ele está parado no trânsito, chegando agora. Tá Ele telefonou, deu um jeito, tá vendo? Tá vendo? E evidentemente que esse convite, ele se deu muito pela amizade da Marina, né? Um convite de uma irresponsabilidade dela e minha, dela em convidar e eu em aceitar, né? Afinal de contas, falar na Associação dos Magistrados, Associação Paulista dos Magistrados, é uma responsabilidade muito grande, mas como foi muito bem colocado no início pelo Dr. Edson, o mais importante para nós, membros da comissão, é esse momento, é essa reflexão. Né? Por quê? Porque nós temos como fazer um feedback, nós temos como ter saber como que o nosso trabalho, como que esse projeto, que é de todos, né, ele está sendo recebido e no que ele pode melhorar. A intenção é essa, a intenção é melhorar, a intenção é fazer com que realmente a realização da justiça se dê aí de uma forma bem mais eficaz do que nós sabemos que está, né? Nós sempre tivemos uma preocupação em realizar uma justiça adequada aos anseios dos cidadãos e me parece que essa busca de melhoria ela é sempre salutar e sempre vai ocorrer. Pois bem, a ideia que eu tenho para passar nesse momento a respeito de um novo código, um novo tema, né, um novo código, um novo tempo, um novo código, tem justamente esse objetivo de demonstrar que nós precisamos dessa atualização, que precisamos dessa reflexão e tem me chamado a atenção, é até um tema que nós vamos trabalhar mais à frente, mas já foi aqui veiculado, que essa questão que em algumas audiências eu tenho percebido o pessoal comentando, mas vai aumentar o poder do juiz. Não se aumenta o poder do juiz, o juiz tem poder e pronto. O juiz, e isso é uma questão de estrutura do Estado, isso é uma questão de jurisdição, né? Nós temos o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Por isso que o juiz é membro do Estado, o juiz não é representante do Estado, ele é o próprio Estado. Né? Ou seja, é por isso que o juiz faz parte da soberania do Estado. Então, nós temos que achar um meio de que esse exercício do poder pelo juiz seja o mais apropriado possível, ou seja, nós temos que saber esgotar, no bom sentido, esse poder que é inerente à função de magistrado, para que essa realização da justiça possa acontecer de uma forma mais adequada. E ao longo todos esses meses, eu participei de todas as audiências públicas, menos a de Belo Horizonte, e de todas as nossas reuniões, e tenho ministrado algumas palestras, e eu tenho percebido que, às vezes, tem um discurso um pouco paralelo, eu dizia assim, marginal, das questões que realmente devem ser enfrentadas. E o que mais me deixa satisfeito, ou que também me deixa satisfeito nesse projeto 166, é que a comissão realmente foi naquele ponto vital, ou seja, o processo tem que resolver o problema, ele não pode ser um problema. É evidente, por isso que nós estamos aqui trocando experiências, né? A palavra, evidentemente, que ela tem, ela é em parte, né? Cabe a metade de quem pronuncia, a metade de quem ouve, já dizia Michel Montaigne, né? Significa dizer que nós estamos aqui para levar um pouco da nossa experiência e colher muito mais, ou seja, o Cerezo que iniciou essa fala não pode ser o mesmo Cerezo que vai terminar. Enfim, eu preciso colher algo positivo desse nosso encontro, dessa nossa troca de ideias, para que a gente possa crescer e possa melhorar. E isso me faz lembrar, inclusive, uma história, né, que eu ouvi uma vez de um palestrante pelo qual
tenho muito carinho, que é o professor Hamilton Bueno de Carvalho, em que ele dizia o seguinte, que o Einstein, ministrando tantas palestras sobre a sua teoria, e chegou um ponto que o motorista dele falou o seguinte, doutor, essa palestra que o senhor fala em 1 hora, 1h20, eu também falo. E ele disse ao motorista, verdade? Eu falo, então hoje eu vou ministrar uma palestra, ninguém me conhece lá, você ministra a palestra e eu vou de motorista. E assim fizeram, trocaram os papéis, o Einstein colocou o uniforme de motorista, e o motorista colocou o paletó e a gravata. E foi lá e falou 1h10. Foi aplaudido em pé. Acabou de falar, abriu para as perguntas, levantou um professor, PhD em Química, um estudioso físico, um estudioso dos mais renomados, e fez uma pergunta que quase foi uma outra palestra, uma pergunta que durou uns 20 minutos. O motorista não perdeu a pose e disse ao professor, muito me admiro, o senhor é um professor com títulos tão qualificado e fazer uma pergunta tão infantil como essa. Essa pergunta é tão infantil que quem vai responder é o meu motorista. Ou seja, nós temos que ter essa preocupação para que o nosso discurso não fique, né, nessa... Essa é a nossa ideia, por isso as questões, né, é muito importante para nós essa participação. E para que a gente possa estabelecer esse diálogo, é evidente que é necessário que levar-se em consideração a visão que o orador tem do direito. Eu enxergo o direito de uma forma assim, bem objetiva, e eu entendo que o sujeito do direito é o ser humano. Tá? E que o direito ele existe, ou melhor, ele se faz na crítica, ou seja, a possibilidade da crítica e a consciência de que o sujeito do direito é o homem, é o ser humano. Eu acho que isso é importante para a gente pensar numa legislação bastante adequada. Isso supera, inclusive, o argumento da autoridade. Às vezes nós temos uma preocupação, né, numa petição, ou no mesmo um texto, em citar uma respeitável doutrina, ou uma decisão, com aquela preocupação da autoridade. Me parece que, acima disso, está realmente a retórica, no seu sentido mais nobre, que é justamente o argumento para se ter um resultado. O professor Marinoni, na introdução de uma das suas obras, ele diz o seguinte, que não há teoria certa ou teoria errada, há teoria do seu tempo. E que todo autor, ele queira ou não, ele carrega consigo os seus preconceitos e a sua visão de mundo, né, que não tem como abstrair isso. Nesta linha, o Rubem Alves, ele tem um texto chamado A Difícil Arte de Ver, em que ele diz o seguinte, que tem pessoas que enxergam, mas não veem, que tem pessoas que olham uma pedra e vê uma pedra. Drummond de Andrade olhou uma pedra e viu um poema. Talvez por isso Nietzsche tenha dito que a primeira função do professor é enxergar a ver. Então, eu estou convencido que a comissão, ela cumpriu um papel relevante no exato momento em que ela abriu esse anteprojeto, agora um projeto, para a participação da comunidade. Né? E por que eu digo isso? Porque nós sabemos, né, e aqui não vai nenhuma forma de justificativa, mas é algo concreto, que uma comissão formada por 12, né, como é a nossa, é evidente que muita gente excelente ficou de fora. Né? E se nós fôssemos citar aqui, eu acho que ficaríamos 1 hora e pouco citando o professor Kazuo Watanabe, o professor Luiz Guilherme Marinoni, a professora Ada, enfim. Né? Mas, por outro lado, nós sabemos também que, fazendo aqui uma paródia com o futebol, né, como cada brasileiro é um técnico da seleção, cada jurista também tem o seu código. Então, como trabalhar com isso? Ou seja, uma comissão que é sabido que, não obstante o brilhantismo do professor Humberto Teodoro Júnior, do professor Bedac, do ministro Fux, que tem conduzido os trabalhos com brilhantismo, do professor Eduardo Furtado Fabrício, do Marcos Vinícius, enfim, com exceção desse humilde orador,
a comissão ela é realmente capacitada com um nível jurídico muito bom. Mas, ainda assim, me parece que o anteprojeto, a partir do momento que ele recepcionou de uma forma extremamente democrática a participação de todos, essa legitimidade do projeto, ela é algo assim, realmente inabalável. Só para se ter uma ideia, foram várias audiências públicas com participações de renomados juristas, da advocacia pública, da OAB, da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, centenas e centenas de e-mails, as universidades participando. E me parece que, se esse projeto for aprovado, que é o que a gente espera, me parece que é o primeiro código, aí excetuando o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas me parece que será o primeiro código do nosso regime democrático. Porque, se nós levarmos em consideração que o Código Civil é de 2002, mas nós sabemos que o Código Civil foi pensado em 75, né? Ele teve um tempo muito grande de maturação no Congresso e, portanto, ele reproduz aquele estado de ideias de uma época que não essa que nós vivemos, que é a época da redemocratização. Então, esse projeto do Código de Processo Civil, ele tem esse algo de positivo, que me parece que nem a Constituição Federal, quando foi promulgada, passou por essa democratização, ou seja, nós não tivemos a chance de participar de uma forma tão ativa para a realização da nossa Constituição como estamos participando desse projeto. Ou seja, nós sabemos que a Constituição foi devidamente promulgada por uma Assembleia Constituinte, mas nós sabemos também que foi uma Assembleia que originou dentro do próprio Congresso, não foi nenhuma Assembleia oriunda do povo. E não houve esse mecanismo que a comissão, presidida pelo ministro Fux, permitiu e chamamos, ou seja, dividimos essa responsabilidade. Pois bem, para a gente iniciar aqui o nosso trabalho, a nossa discussão, a nossa reflexão. A comissão, ela elegeu alguns pontos, tá? E esses pontos, eles iam sendo ratificados ou retificados a partir do momento que nós tínhamos esse feedback com as audiências e com os e-mails que iam chegando. E com a divulgação e os membros, cada um no seu setor, na magistratura, na universidade, na advocacia, do calor que nós íamos sentindo da comunidade jurídica como um todo, a gente ia trabalhando com esses pontos. Mas me parece que o que ficou muito evidente para a comissão foi, primeiro ponto, a questão da celeridade. Ou seja, tinha que se pensar um projeto de um Código de Processo Civil que fosse capaz de prestar uma tutela adequada, tempestiva e efetiva. E me parece que esse continua sendo aí um ponto que ainda dá margem para várias discussões e a gente está atento para conseguir fechar de uma maneira adequada. E o que foi atacado nessa questão da celeridade foi, num primeiro ponto, a questão recursal. Ou seja, a gente sentiu, a gente percebeu que a morosidade, a acusação de que o processo civil trazia uma morosidade na prestação da tutela jurisdicional estava ou está adstrita à questão recursal. Eu, particularmente, tenho um entendimento um pouco diferenciado nessa questão, que é o ponto central que eu gostaria de discutir aqui. Porque é evidente que, se a gente for discutir o projeto todo, a gente precisaria de uns 15 dias. Então, eu elegi esse ponto para a gente abrir essa discussão e depois, evidentemente, com a participação dos colegas, a gente tem condições de ir abordando outras questões. Pois bem, então vamos deixar essa questão da celeridade, essa questão aí
recursal, que foi assim acusada como sendo um motivo pelo qual nós não teríamos a tão esperada celeridade. Um outro ponto foi a simplicidade procedimental, ou seja, nós precisamos de um projeto que tenha uma simplicidade procedimental, que não seja um código extremamente truncado, extremamente formalista. E aí a gente optou, então, por retirar algumas coisas, porque me parece que quando algo não está bem, às vezes é melhor retirar do que colocar mais. E foi assim, por exemplo, com a reconvenção. Então, a comissão entendeu que não faria sentido ter que exigir uma ação para o réu que tivesse o seu direito material naquela mesma relação jurídica, fosse possível fazer um pedido em face do autor. E a gente acredita que o fato de eliminar a reconvenção como uma ação autônoma já cai ali várias discussões, inclusive com a doutrina, né? Por exemplo, se o juiz indeferir a inicial da reconvenção, é agravo ou é apelação? Olha, a reconvenção é uma peça autônoma ou ela pode vir na sequência da contestação? Teve uma modificação, inclusive, no atual código, com o artigo determinando que a reconvenção e a contestação tem que ser no mesmo dia, ou seja, o protocolo tem que ser simultâneo, sob pena de não ser tempestivo, enfim. E me parece que foi simples a medida. Qual é a medida? Não é que não se tem reconvenção, o que não se tem é o procedimento dessa reconvenção que mudou. Eu posso até chamar de reconvenção, só que eu não vou precisar de uma ação autônoma, basta o réu fazer um pedido na própria contestação, evidentemente, guardando aqueles requisitos que ele necessita para fazê-lo, ou seja, que exista a similitude do que ele está pedindo com aquele pedido que foi realizado pelo autor. A questão da intervenção de terceiro, a gente procurou simplificar também, e aí a comissão contou com a experiência do professor Humberto Teodoro Júnior, do professor Eduardo Fabrício, que são pessoas assim, extremamente humildes, extremamente simpáticas e conhecedoras do direito, né, e que puderam trazer para nós, por exemplo, que na experiência jurídica deles, né, ambos aposentados como desembargadores, né, que eles nunca viram, por exemplo, que nunca assistiram, nunca trabalharam com uma oposição, né, e que... Só para falar, a Marina insistiu tanto e chegou aqui, então eu queria convidá-la a compor a mesa, já que você demorou tanto, mas já houve o aviso, já que você estava no trânsito, avisaram, Marcelo avisou, então nós vamos aguardar. A doutora Marina aqui está chegando a sentar à mesa aqui. Eu sei que ela chegou, viajou, pegou um trânsito doido em São Paulo, atrapalhou a palestra, aqui dando tchauzinho para todo mundo, né? Agora já quebrou o clima, agora vamos continuar com a palestra, né? Já deu a contribuição dela, então vamos continuar com a palestra. Podemos, doutora Marina? Agora vamos lá. Imagina, a satisfação, eu já deixei aqui expresso o convite que me foi feito pela doutora Marina, né? Minha ex-aluna, então eu tenho a liberdade de chamá-la de Marina, e como já disse, esse convite foi muito mais pela amizade do que no que eu possa contribuir, ok? Mas, dando sequência, então, a questão da intervenção de terceiro, com esse testemunho do professor Humberto, do professor Eduardo, do ministro Fux, que é juiz de carreira, dizendo que na experiência deles, já de um largo tempo, não se tem essa vivência, a gente entendeu por bem não eliminar a intervenção de terceiro, mas fazer uma adequação para que esses procedimentos fossem ajustáveis a uma tutela judicial mais adequada. E assim fizemos com a nomeação autoria, ou seja, com toda a intervenção de terceiro. A questão da ação declaratória incidental. Para que uma ação declaratória incidental? E aí também aquela questão de abre prazo, diga a outra parte, ou seja, sem trazer prejuízo ao contraditório, mas não precisa ser uma ação para ter toda aquela discussão de recurso, né? Enfim, a gente conseguiu também eliminar. A questão do procedimento único, né? Que foi algo que nos chamou bastante atenção. Eu lembro que conversei muito com o professor Eduardo, né?
que eu acredito que tem uma ligação estreita com a questão da celeridade, que eu já disse que vai ser o ponto que eu escolhi aqui para a gente discutir de uma forma mais detida. E a uniformização de demandas repetitivas, né, que o professor Paulo César, o ministro Fux, o Bruno, o professor Medina, tanto estudaram, tanto debateram e trouxeram para nós as propostas, discutimos. Ficou bem claro para nós da comissão o grande ganho que será essa questão de se trabalhar de uma forma que uma decisão proferida pelo tribunal possa ser aplicada a centenas ou milhares de ações, ganhando-se aí anos e anos de uma prestação jurisdicional. Pois bem, colocado então esses pontos que a comissão enxergou e erigiu como espinha dorsal a ser seguido, surge a questão da celeridade, que eu confesso que me preocupou, ou que me preocupa, algumas interpretações de afogadilhos. Então, por exemplo, dizer que a questão da celeridade está em que o advogado procrastina o feito, ou dizer que o número excessivo de recursos. Eu acho que é perigoso isso, não é? Primeiro, porque nós sabemos que estamos sob a égide de um Estado constitucional e que, portanto, restringir direitos é extremamente perigoso. Por outro lado, nos parece também que, a partir do momento em que se tem ou se teve a onda do acesso à justiça, fechar essa porta agora pode trazer uma consequência extremamente desastrosa, não é? Ou seja, você convida, o Estado convida o jurisdicionado para ter acesso à justiça e depois a gente fica buscando meios para que o procedimento, ou seja, para que o instrumento que é o processo, feche portas para que, de uma certa forma, não se tenha esse acesso à justiça. Me parece que esse ponto ele é um pouco perigoso, mesmo porque a questão da celeridade ou da morosidade da prestação da tutela jurisdicional não pode ser apontada como sendo de A, de B ou de C. Ou seja, não é a advocacia, não é a magistratura, não é o Ministério Público, não é a Defensoria Pública. É uma questão estrutural e me parece até que é uma questão de gestão pública. Tá? Então, teria que, paralelamente, ter um estudo nesse sentido, como bem colocou o professor Kazuo Watanabe na audiência pública aqui em São Paulo. Tá? Por outro lado, me parece que pensar um código de processo civil, ou melhor, pensar através da lei processual, que essa lei vai resolver essa questão da morosidade, que tem todos os outros contornos, todas as outras questões envolvidas, eu acho que é apostar demais nesse projeto, nesse sentido, e isso pode trazer uma decepção. Acho que é apostar demais. Tá? Não obstante a isso, a medida que foi tomada, principalmente no que diz respeito a não se permitir a toda decisão que vier a ser tomada, a interposição do recurso de agravo, entendo que ela é extremamente salutar. Mesmo porque não se terá mais a questão da preclusão, ou seja, com isso já se eliminou o agravo retido. Pode parecer pouco, mas uma petição a menos no processo já ajuda barbaridade. Né? E mesmo porque o agravo retido, o próprio nome já diz, ele ficava lá aguardando o recurso de apelação. Portanto, se traz a discussão em preliminar de contestação e depois se discute, evidentemente, num eventual recurso. Tá? Mas, por que eu disse no início aqui da nossa fala que eu entendia que a questão da celeridade
ela teria sido escolhida aqui por mim para a gente discutir de uma forma mais vertical essa questão do projeto. Pelo seguinte, eu não consigo, e por isso também que no início eu fiz questão de esclarecer a forma pela qual eu enxergo o direito, ou seja, é sempre voltado para um ambiente crítico e tendo a pessoa como sujeito de direito, mesmo porque é essa a promessa constitucional. Só que me parece, e aí eu gostaria que todos me ajudassem, nós temos uma dificuldade de romper um paradigma. E que paradigma é esse? É um paradigma que a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, de uma forma muito salutar, ela nos escancara. O professor Celso Basto, ele dizia em vida que a Constituição é a certidão de nascimento do Estado. Ou seja, juridicamente o Brasil nasceu dia 5 de outubro de 1988. Significa dizer que, ao se pensar uma legislação, nós temos que pensar essa legislação à luz dessa Constituição. E o projeto 166 de 2010, ele tem essa preocupação, tanto que ele reproduz vários dispositivos da Constituição, deixando bem claro que a porta de entrada, ou seja, já no início do Código, essa preocupação de se trabalhar sempre voltado com o ideário da jurisdição constitucional. Mas tem algo que eu acredito até que pela questão do tempo, foram 6 meses para a gente trabalhar com esse anteprojeto, tem algo que escapou e me chama a atenção, professor Edson, Marina, me chama a atenção porque a gente percebe nas audiências públicas, até mesmo nas falas de alguns doutrinadores, que não se tem essa percepção. O que é? Olha, o Código de Processo Civil, ele é pensado para ser um instrumento da legislação civil, mais de perto do Código Civil. Então vamos pensar o seguinte, o Código de Processo Civil que aí está, que é o Código de Processo Civil de 73, evidentemente que ele foi pensado para dar vazão, para dar efetividade ao Código Civil de 1916. Acontece que esse Código Civil de 1916, ele representou um modelo de jurisdição que não existe mais. Só para se ter uma ideia, aquele Código Civil de 1916, ele prescrevia no artigo 1º que este código vem regular a relação entre as pessoas e seus bens. Ou seja, foi um código que teve uma preocupação, toda ela voltada para o patrimônio. Tanto que, em 1916, nós sabemos o número de pessoas que tinham ou que detinham o patrimônio. Esse Código Civil de 1916, ele não tinha preocupação como sujeito de direito o ser humano, como tem a Constituição, que é erradicar a pobreza, construir uma sociedade livre e solidária, o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse raciocínio que eu estou desenvolvendo e tentando concluir, ele vai chegar justamente naquela questão que o professor Edson colocou aqui, desse reclamo, e eu acompanhei esse reclamo que o professor Bedak levantou aqui com os senhores e com as senhoras, que é do pessoal reclamar do aumento do poder do juiz. E como eu já disse, não tem como você aumentar o poder do juiz, ele é poder e ponto. Ou seja, nós temos que extrair dessa jurisdição a melhor forma de se exercer esse poder. Mas é evidente que esse juiz tem que atuar. E para atuar é que ele tem esse instrumento delegado do povo, da democracia, que é o poder. Por isso, volto a dizer que ele é membro e não representante do Estado. Pois bem, só que talvez esse entendimento ele continua persistindo, ou então isso tem causado abesquinhamento em alguns, porque essas pessoas não ultrapassaram esse ponto
né, esse novo tempo que a Constituição trouxe. Tá? Vamos tentar aterrizar mais, vamos tentar concretizar isso mais. Voltando ainda no Código Civil de 1916, que nós sabemos que hoje vigora o Código Civil de 2000, que entrou em vigor em 2002, mas o Código de Processo Civil é o mesmo que foi pensado para aquele código. É isso que eu não posso esquecer. Tá? Aquele código tinha 1.810 artigos, só em um artigo ele utilizava a palavra amor, que era no artigo 1338, e ainda assim não era no sentido afetivo da expressão. E aquele código foi pensado para uma jurisdição, toda ela voltada para o passado. Ou seja, o juiz, ele era chamado para reconstruir o passado e, em cima disso, proferir uma decisão. Eis a razão pela qual nós tínhamos o artigo 463, que prescrevia o juiz a proferir uma sentença de mérito, ele exaure a sua atividade jurisdicional, só podendo reformá-lo por embargos de declaração, ou se contiver um erro material. Sabemos que isso foi modificado em 2005 com a legislação da nova execução. Ou seja, esse Código de Processo Civil ele foi pensado no momento em que nós tínhamos o papel do legislativo, que é legislar para o futuro, o executivo, que é administrar o presente, e o judiciário julgar o passado. Talvez por isso, essa dificuldade de alguns entender hoje que não é que se aumentou o poder do juiz, é que o exercício da jurisdição, ou seja, a jurisdição hoje é outra. Uma situação é você decidir com a preocupação de recompor o passado e dizer, olha, a situação agora tem que ser essa, ou indenização, que geralmente é o que ocorre. Daí sim fazer sentido ir buscar certeza, neutralidade. Agora, uma situação é outra quando se é chamado, se é convidado a ter uma interferência no presente ou no futuro. Naquela época fazia sentido a prescrição do professor Lieberman, segundo o qual era defesa do juiz emitir ordem às partes. Por que era defesa do juiz emitir ordem às partes? Porque nós vivíamos nesse estado do Código de Processo Civil e do Código Civil, que o juiz só era chamado para declarar uma situação que já tinha ocorrido. Ele não era chamado para interferir, ele não interferia. Por isso não emitir ordem. Se era defesa do juiz emitir ordem, eu não falava em poder. Agora, a partir do momento que alguém tem que emitir ordem, é evidente que ele só pode emitir ordem se essa ordem for cumprida. E para essa ordem ser cumprida, ele precisa de mecanismo para isso. E aí ele ter, sim, que se trabalhar, evidentemente, em se adequar esse poder que é inerente à função do magistrado. Ora, com base nisso, vamos pegar a estrutura desse Código de Processo Civil de 73 que aí está. Nós temos 3 processos: o processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar. Nós temos os procedimentos especiais que não traduzem num processo. Né? É um procedimento. Vamos usar aqui no singular até para ficar mais fácil, ou para evitar o nosso equívoco aqui de plural. Pois bem, se eu tenho um procedimento especial, significa dizer que eu tenho um procedimento comum. Esse procedimento comum, ele está no livro 1, e esse procedimento especial está no livro 4. E esse procedimento especial, ele precisa de um processo, ele não fica no vácuo, ele precisa se materializar num processo. Em que processo que esse procedimento especial se materializa? No processo de conhecimento do livro 1. A pergunta que surge então é, se esse procedimento especial se materializa no livro 1, processo de conhecimento, por que ele está no livro 4? Por que ele não está no livro 1? Isso me parece que tem uma razão. Ora, e aí que me parece que está a questão da morosidade. Ou seja, a morosidade não é culpa de uma instituição, de um órgão. A morosidade é da estrutura do código. Por isso que nós pensamos em mexer nessa estrutura. Ou seja, trazer esse procedimento especial para dentro do mesmo procedimento, dentro do mesmo livro do processo de conhecimento, porque ele é um processo de conhecimento. Mas acontece que se eu tinha um código, cujo artigo 1º prescrevia, esse código vem regular a relação entre as pessoas e seus bens, significava dizer que eu precisaria de um código de processo civil que me desse um procedimento que protegesse esses bens. Em outras palavras, não é uma questão de acusar o legislador ou esse, aquele, é uma questão só de interpretação, uma questão só de fato.
Se naquele momento, dado as questões históricas, sociais e políticas, que não era um outro regime político, se naquele momento escolheu-se como objetivo do direito o patrimônio, é evidente que eu precisava de uma legislação que protegesse o patrimônio. Como hoje a Constituição vem e diz o sujeito de direito é o ser humano, eu preciso de um Código de Processo Civil que tenha como instrumento a proteção desse ser humano. E eu preciso de uma jurisdição que tenha, e daí a questão do poder, do uso desse poder, eu preciso de uma jurisdição que dê essa proteção a esse ser humano. Então, voltando lá, como que era estruturado esse Código Civil de 16 que vigorou até 2002? Você tinha um livro 1 que tratava das pessoas, ou seja, então eu tenho que explicar, vamos pensar lá na faculdade, eu tenho que explicar aos meus alunos o que vem a ser pessoa natural, pessoa jurídica. Depois eu tinha um livro 2 que tratava de bens. Eu vou aprender lendo esse código o que são bens móveis e o que são bens imóveis. Depois eu tinha o livro 3 que tratava do ato e fato jurídico. Em outras palavras, o que eu tinha? Eu tinha um código que dizia, essas são as pessoas, esses são os bens e esses são os mecanismos para se adquirir esses bens. Por isso que o direito de família estava lá, em outro livro, distante, porque não era o objetivo do ser humano, o objetivo era o patrimônio. Agora, se eu tenho esse direito material, eu precisava de um direito processual que me desse proteção a esse patrimônio. Como que eu iria proteger esse patrimônio? Com um procedimento comum, moroso, extremamente, com uma cognição extremamente exauriente, e naqueles casos que eu precisasse de rapidez, eu teria um procedimento especial. Me ajude, mas me parece, com toda a escusa pela minha interpretação, mas me parece que isso fica muito claro. Ora, por que no procedimento comum do livro 1 do Código de 73, e vamos abstrair a tutela antecipada que vem em 94, por que o autor só poderia ter o direito após uma decisão proferida numa cognição exauriente, plena, que o juiz decidia baseado em certeza, tendo em vista a segurança jurídica? Por que o procedimento especial permitiu o contrário? Uma decisão, às vezes, até sem ouvir a parte contrária, tendo em vista o objeto do direito que estava em questão. Ou seja, em outras palavras, o autor do procedimento comum, ele não é o mesmo autor do procedimento especial. A mesma coisa acontece com o réu. O réu do procedimento comum desse Código de Processo Civil que aí está, é aquele réu do patrimônio de 1916. Agora, o réu do procedimento especial é o autor do procedimento comum. Tentando ser mais claro para evitar aqui que fique uma conversa de bêbado. Do jeito que está o Código de Processo Civil hoje, se alguém quiser me contratar como advogado, e se fosse possível me fazer a seguinte pergunta: você quer advogar para o autor ou para o réu? Eu perguntaria para ele, em qual procedimento? No procedimento comum do livro 1, eu quero ser advogado do réu. Agora, se for no procedimento especial, eu quero ser advogado do autor. Por quê? Porque a melhor propaganda do advogado é o cliente, mas a pior também é o cliente. Então, se alguém chega para mim e me diz o seguinte: doutor, eu emprestei 10 mil reais para B. Eu tenho direito a receber, não tenho? Tenho. E eu não tenho cheque, mas eu tenho uma testemunha, eu tenho um bilhetinho dele aqui. O senhor tem condições de ajuizar essa ação para a gente receber esse dinheiro? Tem. Tá? E quanto custa? 2 mil reais. Mas Cerezo, você é meu amigo. Mas por isso que eu estou cobrando de você, porque o inimigo procura outro advogado, então eu preciso cobrar do amigo. Significa dizer que ele já está perdendo 12 mil reais. Os 10 mil reais que o réu deve para ele e os 2 mil reais que ele está me pagando. Eu ajuizo uma ação de conhecimento, vou buscar uma sentença condenatória para depois ir buscar esse cumprimento. E nós sabemos que é uma questão estrutural. Essa demanda vai demorar, dependendo aí do volume de processo na comarca e de outros fatores, pelo menos 2 anos. Tá? Ora, o que esse meu cliente vai estar falando a meu respeito, o seu advogado naquela comarca? Ele vai dizer o seguinte: eu contratei um advogado que se diz que é professor da USP, mas eu não sei aonde que ele dá aula, porque uma açãozinha ele não ganha. Porque
Porque para ele é uma açãozinha. Porque ele sabe que ele tem direito a receber os 10 mil reais. E evidentemente que ele não consegue compreender por que ele não recebe aqueles 10 mil reais. Passado esse período, você liga para ele e diz, olha, nós conseguimos, vamos receber os seus 10 mil reais, a sentença foi totalmente procedente, explica para ele o que vem a ser esse procedente. Ele fala, doutor, posso passar aí para pegar os 10 mil reais? Você vai dizer, não, nós temos que aguardar o prazo para interposição de recurso. Tá? Daqui 15 dias eu entro em contato com você. No 16º dia ele está lá, doutor, o dinheiro está aí? Não, houve a interposição de recurso, nós temos que aguardar o julgamento do tribunal. E nós sabemos que um recurso de apelação, de acordo com o estudo apresentado pela ASP, no nosso caso, no nosso estado, ele demora aí de 4 até 6 anos. Eu imagino daí 5, 6 anos o que esse meu cliente está falando a meu respeito, que para ele é uma açãozinha. Agora inverte a situação. E depois, evidente, o tribunal mantém essa sentença, nós vamos ter uma luta aí para cumprir essa decisão, a fase do cumprimento, né, penhora e tudo mais. Agora, inverte a situação. Eu sou advogado do réu. Primeiro que o réu já sabe que ele deve. Então ele chega e diz o seguinte, eu devo 10 mil reais aí pro autor, rapaz, eu preciso pagar, mas eu queria trocar de carro agora. Eu vou dizer a ele, olha, você não precisa pagar agora, eu te consigo uns 2 anos, aí, uns 2 anos e meio. Mas você está brincando? Consigo. Mas se eu for condenado a pagar, eu vou pagar o quê? Quais são os juros? 2, 3, 1,5, 2,5? Eu vou dizer para ele quais são os juros. Ele vai dizer, não, então quanto que são os seus honorários? 3 mil reais, ele me paga. E ainda mais se eu disser a ele, para de pagar todo mundo, só não para de pagar o seu advogado. Ora, evidente que eu faço uma defesa, ponto doc, pego uma contestação lá, tomo cuidado para pelo menos trocar os nomes, né? E o procedimento desse Código de Processo Civil de 73 vai permitir, sei lá, um prazo de 1, 2 anos, 2 anos e meio. O que esse advogado vai estar falando ao meu respeito na mesma comarca? Um excelente advogado. Eu devo para fulano e não pago. Também o cara é professor da USP, foi professor da doutora Marina. Né? Ele é bom mesmo. Tá? Bom, vem a sentença. O juiz julga totalmente procedente. Eu ligo para ele e falo, lembra que eu te falei da dificuldade, era uma tese difícil e tal. Perdemos. Posteriormente, eu tenho que pagar agora? Não, eu te consigo mais uns 3, 4 anos. Ah, não, você está brincando. Consigo. O que nós vamos fazer? Olha, eu vou ter que parar o escritório, descer esses livros que vocês estão vendo aqui, fazer um estudo, porque a sentença está muito boa, mas uns 10 dias, 12 dias, fazendo prazo de 15 dias, acho que eu consigo preparar uma defesa aí e consigo uns 3, 4 anos. Preciso de mais um X de honorários, porque você vê, o escritório vai parar. Não, tudo bem. Você me consegue uns 2 anos, eu consigo 4. E aí eu pego uma apelação .doc lá, troco os nomes, porque quais são os principais efeitos do recurso de apelação? Eu sei que a doutrina vai dizer que é o efeito suspensivo e devolutivo. Eu estou até agora na irresponsabilidade de terminar um livro, né, que eu entendo que não. Eu entendo que os 2 principais efeitos do recurso de apelação é impedir o trânsito julgado e liberar a competência do tribunal. São os principais efeitos do recurso de apelação. Ele impede o trânsito julgado e libera a competência do tribunal. Então, a partir do momento que eu interponho o recurso de apelação, eu impeço o trânsito julgado. Significa dizer que esse cliente, das 3, 4 anos, ele está falando, meu advogado é bom demais. Quando, evidentemente, o tribunal mantiver essa decisão, e eu ligar para esse meu cliente e dizer, olha, fiz tudo o que podia ser feito, mas o tribunal manteve e tal, ele vai dizer, e agora, doutor, como que nós vamos fazer, como nós vamos pagar isso? Vamos tentar um acordo, você tem bens, vai ser penhorado, não vai ser penhorado, enfim. Esse é o código, essa é a estrutura do Código de Processo Civil. Então a questão, me parece, da morosidade, e que nós fomos buscar essa celeridade, ela passa por essa estrutura do código. Não é o recurso em si, porque o recurso tem que existir. Mas o problema é essa possibilidade que distingue as partes no procedimento comum e no procedimento especial, porque isso inverte no procedimento especial. O que leva o réu no procedimento comum a litigar? É que enquanto ele litiga, o bem da vida está com ele. Mesmo porque, se ele perder, ele não perdeu nada, não era dele. E o autor, quando ganha, não ganhou nada. Ele só pegou o que era dele, aliás, ele perdeu, porque ele ficou 2, 3, 4, 5 anos sem receber aquilo que era dele. Agora, no procedimento especial, qual é a grande, desculpa a expressão é chula, mas qual é a grande tacada do procedimento especial? É que você retira o bem da vida do réu. Numa liminar. Né? Talvez até sem ouvir a parte contrária, o inaudito outra parte. Ou seja, você, ao retirar o bem da vida do réu,
O que você faz com o réu? Você desestimula o réu a procrastinar o feito. E me parece que isso é tão claro, me ajudem todos, que lá no procedimento especial nós temos um dispositivo que vai dizer o seguinte: no procedimento especial, assim que o juiz conceder a liminar, o procedimento convola-se para o ordinário. Pouca gente dá conta disso. E por que esse procedimento convola-se para o ordinário? Porque no procedimento especial, assim que o bem é retirado do réu, ao invés de querer procrastinar o feito, o réu vai querer sumarizar, ou seja, ele vai querer tomar o bem de volta. Aí não me interessa mais ser autor, me interessa ser réu do procedimento ordinário. Por isso o procedimento convola-se ordinário. Aí o que eu vou fazer nessa qualidade de réu agora? Eu procrastino o feito. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Tá? Então, a minha ideia, e eu conversei bastante com o professor Adroaldo Furtado Fabrício, foi justamente arrumar um mecanismo de modificar esse procedimento. E eu acho que a gente, em certa medida, a gente conseguiu quando simplificou e trouxe um procedimento único. Mas de tudo isso, ou a par disso, me parece que resiste, ou que sobreexiste um mal aqui. E sexta-feira passada eu ministrava a palestra na universidade em Bebedouro, e um ex-aluno, aliás, eu fiquei extremamente preocupado, porque tinha uns 15 ex-alunos, e já dando aulas, e falei, meu Deus do céu, ainda bem que a idade só passa para eles, não passa para a gente, né? E um ex-aluno depois no jantar, ele falou assim: Cerezo, é impressionante, porque a gente esperava que você fosse chegar aqui e falar esse projeto é maravilhoso, porque nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e você veio aqui e teceu críticas. Mas eu disse no nosso início aqui, eu não consigo enxergar o direito sem a crítica. Porque a gente só cresce, ou só enxerga, lembra-se do Rubem Alves, A Difícil Arte de Ver, a gente só enxerga na crítica, porque para criticar você precisa parar e pensar e raciocinar. Então, por isso que eu estou optando aqui por levantar aquilo que eu acho que nós podemos melhorar no projeto. Tá? Mas já disse de toda a minha devoção por todos da comissão, e já deixei isso bem claro, e os meus amigos sabem disso, não só do respeito, mas do assentimento que eu tenho pelo conhecimento deles, todos eles conhecimento que está muito acima do meu. Mas me parece que no projeto nós não conseguimos combater aquilo que eu reputo que é a maior dificuldade, ou uma grande dificuldade que nós temos, a par dessa estrutura do Código de Processo Civil que eu busquei trazer aqui. Qual é? É a questão da tutela do dano. Em outras palavras, quando nós pensamos em tutela, nós pensamos em dano. Significa dizer que nós estamos pensando em quê? Nós estamos pensando no judiciário voltado para o passado. Ou seja, eu só posso ir ao judiciário se eu levar a ele um dano. Em outras palavras, eu só posso ir ao judiciário quando o direito já foi violado. Ele vai analisar, é por isso a expressão que se diz o espírito da lei, a vontade do legislador. Porque se o direito já foi violado, não tem mais como o juiz proibir a violação da norma. Então ele vai fazer o quê? Olha, eu vou indenizá-lo porque o Estado não conseguiu manter a fisiologia do direito, a expressão do professor Cândido Rangel Camargo, não conseguiu manter a rigidez da norma, então agora eu vou indenizá-lo. E o culpado foi esse, ou aquele. Tá? Tanto é assim que a doutrina do professor Orlando Gomes, ela é utilizada até hoje, e evidentemente com seus méritos, mas nós temos que tomar um devido cuidado, porque o que está lá, com todas as letras, não só nele, estou trazendo o professor Orlando Gomes, porque nós sabemos da importância da sua obra. Está escrito o seguinte: não há ilícito sem dano. Ora, se não há ilícito sem dano, significa dizer que eu só posso ir ao judiciário através do dano, se ocorrer um dano. Em outras palavras, se um determinado supermercado estiver expondo um produto nocivo à saúde à venda, e se eu, partindo dessa premissa da obra do professor Orlando Gomes, e se eu ajuizar uma ação e requerer ao juiz que ele impeça que aquele produto continue sendo exposto à venda porque ele é nocivo à saúde, ele vai me dizer o seguinte: mas cadê o dano? Então você tem que comer, passar mal, fazer uma cirurgia ou morrer, e os herdeiros vir com a ação com o dano, para que seja recomposto, essa situação seja recomposta e você seja indenizado. Tá? Mas acontece
que isso, alguém poderia dizer o seguinte, mas o professor Orlando Gomes, quando trouxe essa ideia, ele o fez anterior à Constituição. Porque foi a Constituição de 5 de outubro, que é a certidão de nascimento do Estado, juridicamente, o Brasil nasceu dia 5 de outubro de 1988, foi a Constituição no 5º 35, no artigo 5º, inciso 35, que trouxe a questão da ameaça, ou seja, a lei não pode furtar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Mas isso não é de todo verdadeiro. Porque mesmo no Código Civil de 1916, nós tínhamos ação de interdito proibitório. E lá no interdito proibitório, diante de uma ameaça, portanto não tinha dano, o juiz emitia uma ordem, porque para ele evitar que a ameaça se concretizasse, ele só poderia emitir uma ordem. E aí a pergunta que eu sempre fiz foi a seguinte: ora, se o professor Lieberman escreveu que a defesa ao juiz emitir ordem às partes, e se o professor Orlando Gomes escreveu que não há ilícito sem dano, como explicar o interdito proibitório? Por que essas obras não discutiam isso? Ou então o mandado de segurança preventivo. Em outras palavras, me parece que só tem uma explicação. O interdito proibitório é do procedimento especial. O mandado de segurança é um remédio que nós sabemos que pressupõe uma autoridade pública. Fora disso, o Código de Processo Civil não trazia uma proteção à ameaça, ou seja, ele só tinha a tutela, a jurisdição voltada para o passado. E por que eu digo que o projeto, me parece que ele não conseguiu trabalhar bem com isso? Se nós pegarmos o artigo 283 do projeto, nós vamos ter a seguinte dicção do artigo: para a concessão de tutela de urgência, serão exigidos elementos que evidenciem a plausibilidade do direito, bem como a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Se nós pegarmos lá a tutela de evidência, mais uma vez lá, artigo 285, será dispensada a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ou seja, nós estamos com um projeto, um novo tempo, tá? Mas nós estamos com um projeto ainda, me parece que neste ponto, quero deixar isso bem claro, com os olhos voltados para o passado. E se nós pegarmos o Código Civil de 2002, me ajude aí, mas eu acho que o artigo 286 do Código Civil, que era o antigo 159, aquele que por ação ou omissão causar dano a outro. Esse Código Civil de 2002, ele também trabalha com a ideia do dano. E aí a gente poderia levantar a seguinte questão: mas esse Código Civil de 2002, ele é posterior à Constituição? Ele não é posterior à Constituição, ele é de 75. Então esse Código Civil que aí está, ele guarda uma relação com aquele momento social, histórico, político, que nós vivíamos naquela época. Por isso que ele não conseguiu, penso eu, se adequar à Constituição, porque a Constituição ela é clara, ao trazer como o sujeito de direito o ser humano e, preocupado com isso, prescrever a proteção à ameaça. Tá? Mas onde é que está a grandeza dessa tutela da ameaça? A grandeza é que ela modifica toda a atuação jurisdicional. Ora, se o juiz é chamado, é convidado a decidir uma situação que ainda não existiu, que ainda não ocorreu, se ele é chamado a julgar também para o futuro, significa dizer que nós temos que ter um modelo de juiz diferente daquele juiz de outrora. Aquele juiz equidistante das partes, como se as partes fossem idênticas, que ele não podia se aproximar delas. Isso acabou. Ou seja, hoje a jurisdição, ela exige a postura desse juiz, ora do lado do autor, ora do lado do réu, independentemente do procedimento. E independentemente também, e aí o projeto foi muito bem com a questão da tutela de evidência, tutela de aparência, dos requisitos. Eu não posso sopesar demais, por exemplo, em termos de requisitos, antecipação da tutela, e não fazer com uma liminar em outro direito material, por exemplo, que nós temos no procedimento especial. Tá? Mas, vamos pegar um exemplo que eu sei que ele é assim, sensível. Né? Mas me parece que ele reproduz bem o que eu quero dizer. E eu acho que eu tenho aquela dificuldade, evidentemente, com todo respeito
aos índios, mas aquela dificuldade que os índios tinham. Porque eu li numa obra que os índios só contavam até 20 porque eles tinham 20 dedos. Ele não conseguia abstrair para o 21. Né? Então, como direito nós sabemos que nós temos que abstrair muito, talvez eu tenha essa dificuldade, eu procuro sempre o exemplo, para tentar concretizar. Vamos pegar hoje a discussão da imprensa. Ora, eu li e ouvi vários depoimentos que eu confesso que eu fiquei extremamente preocupado. Por quê? Doutrinadores de escola, juristas, ministros, inclusive, da Corte Constitucional, dizendo que não pode existir nenhuma decisão do Poder Judiciário em desfavor da imprensa. Aquele que se sentir prejudicado deve buscar a tutela indenizatória. É aí que eu quero chegar. Ou seja, não passou do paradigma. Está ainda preocupado com o dinheiro. Mas eu não quero ser indenizado. Eu não quero ser indenizado. Eu quero o meu direito sendo protegido. Em outras palavras, eu não quero uma tutela contra o dano. Eu quero uma tutela contra o ilícito. E, tentando ser mais claro ainda, se eu sei que alguém vai cometer um ilícito, eu tenho uma tutela contra o ilícito. Se esse ilícito já foi cometido, mas ainda não resultou o dano, eu tenho uma tutela para remover esse ilícito para que não ocorra o dano. Agora, se já ocorreu o dano, aí eu não tenho, não é que eu quero uma tutela do dano, é que eu não tenho escolha. Então, se eu sei que alguém vai produzir, por exemplo, um gás poluente, que isso vai trazer um dano à saúde, ele ainda não está produzindo esse gás. Eu tenho uma tutela contra o ilícito, ou seja, o ilícito nem foi praticado ainda. Olha, no meu ver, olha a grandeza disso. Agora, ele já produziu, mas está no momento que ninguém passou mal, ninguém morreu ainda. Mas eu tenho a tutela, então, para retirar esse ilícito. E por que já é um ilícito? Porque ele desobedeceu a norma que proíbe o uso desse gás. Então, ele desobedeceu o direito. Então, eu tenho uma tutela para retirar esse ilícito e que esse direito volte a ser respeitado. Agora, se ocorrer o dano, eu tenho que ter uma tutela contra o dano. Mas a tutela contra o dano, ela não pode ser o objetivo do direito, porque o objetivo do direito não é o patrimônio em si. Isso tem que ser secundário. O objetivo do direito é o ser humano enquanto sujeito de direito. Então, vamos lá. Vamos pegar aí um caso concreto. Mas acontece que a liberdade de imprensa é um direito fundamental, uma garantia prevista na Constituição. Perfeito. E a privacidade é outra. Significa dizer, então, que eu vou ter um choque de princípio. Eu não consigo enxergar choque de princípio. O professor Marinoni explica isso de uma forma muito, muito clara no meu modo de enxergar. O que nós temos? Nós temos dependendo do direito material, prepondera um princípio ou outro. Então vamos pegar, escuta, é direito fundamental do cidadão não ter a sua privacidade invadida? É. Por outro lado, é necessário invadir a privacidade do cidadão, por exemplo, para fins de investigação criminal? Que é a quebra, por exemplo, a famosa escuta telefônica. Bom, então se eu preciso invadir a privacidade desse cidadão, que é um direito fundamental, uma garantia fundamental, eu preciso dar proteção a ele, ou seja, eu preciso ter uma legislação ordinária que bem trabalhe com esse direito fundamental. Então eu tenho a lei especial, salvo melhor juízo, 92, 96, tá? Que vai dizer o seguinte no artigo 10. O produto da investigação criminal, ou seja, a escuta telefônica, não pode sair da esfera da autoridade judiciária e da polícia do Ministério Público, sob pena de cometer crime. Vem o Código de Processo Penal e diz o quê? É crime divulgar a investigação que está sob o segredo. Ora, se a imprensa divulga isso, ela está cometendo crime. E se eu venho e digo que a imprensa não pode ser cerceada nesse direito, eu estou dizendo que a imprensa pode cometer crime. Desde que depois ela indenize. Em outras palavras, eu estou reduzindo o ser humano a cifras. Em outras palavras, eu estou dizendo que quem tem dinheiro pode ferir o direito desde que ele se comprometa a indenizar. Tá? Então não se trata
de censura. É evidente que ninguém aqui, tenho certeza, a não ser que fosse por uma brincadeira, pudesse admitir censura. Evidentemente que não. Só que não há direito absoluto. Nem o direito à vida é absoluto. Nós sabemos que existe a possibilidade de se matar em legítima defesa, estado de necessidade, o chamado aborto legal. Se nem a vida é um direito absoluto, como que a imprensa pode se alvorar nesse direito absoluto e segmentos juristas, doutrinadores, podem afirmar que a imprensa tem o direito de violar o direito de quem quer que seja, desde que depois se indenize? Ou seja, eu não quero buscar indenização, de jeito nenhum. O que eu quero é que o meu direito não seja violado. Se, por outro lado, a sociedade tem o direito, volto nesse exemplo, de quebrar a minha privacidade para fins de investigação criminal, continua o meu direito de que essa privacidade, que esse sigilo que ali está, não extrapole esse âmbito de investigação criminal. Eu sei que costuma se dizer o seguinte: mas acontece que chega a imprensa sem querer. Mas ainda que chegue, ela não pode divulgar. Ela não pode cometer um crime. Eu não posso dar uma carta branca para a imprensa cometer um crime. Tá? E eu não consigo enxergar essa questão de quarto poder. Para mim é muito claro isso: poder legislativo, executivo e judiciário. Tá? Não, mas num caso concreto, né, um determinado segmento da imprensa respondeu no processo dizendo o seguinte: não, chegou até nós. Então, se chegar lá, sei lá, fotografias de crianças vítimas de pedofilia, vai divulgar? Em nome que não tem censura? Não, eu vou divulgar. Depois os pais ou a criança que peça indenização. Então, me parece, eu trouxe esse exemplo, já disse, ele é sensível, mas eu trouxe justamente para tentar trazer para a nossa discussão que a dificuldade que nós temos de trabalhar com a tutela inibitória e não com a tutela indenizatória. Né? Mesmo porque, né, hoje o judiciário, né, ele é o protagonista. Né? Aliás, essa é uma palavra utilizada pelo ministro Lewandowski. Não que seja uma questão de ativismo judicial, ou até mesmo que seja, que eu vejo com bons olhos. Mas acontece que nós tivemos o século XIX, que foi o século do poder legislativo. A questão do Estado liberal, a questão das legislações, o legislativo estava, assim, no auge. Né? Desculpe aí o exemplo, mas empolgado pelo meu Palmeiras, seria assim o Neymar da vez, né? Estava no auge. Né? Bem, e sempre que eu venho a São Paulo eu lembro desse meu Palmeiras, que aqui estive, joguei futebol no Palmeiras. Pois bem, no século XX, o auge foi o poder executivo. A questão do Estado social, do Estado interferir na sociedade, o liberalismo recuou, o Estado foi chamado a participar. O século XXI é o século XX. Ou seja, o judiciário tem, na minha maneira de enxergar, uma baita responsabilidade nas mãos. Por quê? Porque tudo estoura no judiciário. É remédio que o poder público, por uma razão ou outra, não concede ao cidadão e o judiciário é chamado para isso. Uma política pública que um determinado segmento do legislativo ou do executivo está trabalhando de uma forma equivocada, o judiciário é chamado para isso. Enfim, o judiciário é aquele pai que a gente pede socorro para ele. E nós temos por hábito transportar para o judiciário a ideia e, portanto, a responsabilidade que ele resolve tudo para nós. Então, por isso a minha preocupação de achar que esse código vai trazer toda essa celeridade, e eu torço e espero que traga, mas de vir uma decepção, porque tem outras questões aí, e a mudança de mentalidade, ela é muito forte. Né? Volto a dizer a questão que eu acho importante trabalhar
com essa crítica, né? Hoje, eu encontrei em Brasília com o professor Marinoni e com o professor Daniel Mitidiero, e eles estavam no lançamento de uma nova obra, cujo título é Projeto 166, Críticas e Sugestões. Lançou hoje pela RT, são 135 dispositivos. Eu olhei muito rapidamente, inclusive eu aguardei até o crepúsculo, vamos assim dizer, né, até quase o final do jogo, para tentar trazer, mas não chegava na RT. Depois eles me ligaram, chegou 4 e pouquinho, meu voo saiu às 16 horas, e eles foram até o Senado entregar, porque nós sabemos que o projeto está sob a responsabilidade da relatoria do senador Walter Pereira. O professor Marinoni e o professor Daniel, eles dirigiram até o Senado para entregar exemplares para o senador e depois iriam ao Superior Tribunal de Justiça para entregar ao presidente da comissão, que é o ministro Fux. Mas o pouco que eles conversaram comigo, são 135 dispositivos que mexem muito com isso que está aqui. Então foi aquela nossa conversa no início, Marina, você não estava aqui, que é o que me deixa extremamente satisfeito, volto a repetir, que é essa forma democrática como esse projeto está sendo trabalhado. Várias audiências públicas, tivemos as primeiras audiências públicas, nós recebemos a seguinte crítica: mas vocês estão fazendo audiência pública, mas não tem um anteprojeto, mas aquelas audiências era para a gente colher sugestões, tanto que nós éramos impedidos de falar, nós ficávamos lá só anotando. Então, vários juristas, o professor Fred, o professor Kazuo Watanabe, a professora Ada, enfim, todos os lugares que nós fomos, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Manaus, Porto Alegre, Curitiba, aqui em São Paulo, nós colhemos as sugestões. Agora nós estamos voltando nas audiências públicas. Semana passada eu estive em Recife, segunda-feira estarei em Campo Grande, terça-feira em Goiânia. Nós estamos voltando já com o anteprojeto pronto, e o pessoal vem, discute, acho que tem que mudar tal artigo, e nós anotamos, só para vocês terem uma ideia, olha o que está anotado aqui, só da audiência de Recife. E nós temos a reunião dia 27, e eu já fiz um relatório, e vamos chegar lá e falar, olha, do que eu colhi em Recife, eu acho interessante essas e essas questões. Agora chegou mais esse instrumento aí, que é do professor Marinoni, uma pessoa extremamente qualificada. Eu espero que, tenho certeza que não será diferente, que os membros da comissão saibam recepcionar esse trabalho e que a gente tenha condições aí de utilizá-lo. Então, apenas voltando para terminar essa primeira fase, né, dessa questão do judiciário ser o protagonista, né, nesse momento que nós estamos passando. Quarta-feira eu assisti a uma sessão do STF e numa ação de inconstitucionalidade de uma lei estadual do Pará, o procurador solicitou a ponderação dos efeitos. E não tinha uma lei autorizando essa ponderação, mas ele argumentou, o procurador argumentou dizendo que se fosse declarado a inconstitucionalidade retroagindo no tempo, traria um prejuízo aos cidadãos paraenses, e isso traria desemprego e tantas outras questões. O ministro Aires Brito não teve dúvida, não, lei nós temos, a Constituição diz que nós temos que erradicar a pobreza, construir uma sociedade livre e solidária, portanto nós temos a lei, ou seja, aplicou ali a Constituição, independentemente de uma legislação ordinária. Tá? Eu acho isso muito importante. E se o judiciário é esse protagonista, nós temos que estar atentos com essa legitimidade, que é o que vem assustando alguns segmentos nessas audiências públicas, com essa questão de aumentar o poder do juiz. E eu li num texto na revista Direito Administrativo, um texto do professor Lewandowski, e ele dizia o seguinte, que a legitimidade do judiciário, no caso do STF, ela é evidente, mesmo porque as sessões são transmitidas ao vivo, o povo participando, e isso permite decidir de acordo com a maioria, com todo respeito ao entendimento do ministro Lewandowski, e com todo respeito ao seu conhecimento, mas me parece que a legitimidade do judiciário ela está em outro lugar, não na maioria. A regra da democracia não funciona no que diz respeito à atuação do judiciário. Por quê?
Porque o juiz, muitas vezes, o juiz, a juíza, ele é chamado para ficar a favor do um contra todos. E aí que está a grandeza. Aí que está, mais uma vez, eu não quero saber se é a imprensa, se é a sociedade, se o senso comum, se o discurso do Ratinho ou do Datena vai ser X ou vai ser assado. O importante é a minha consciência, o que eu decido com base nos fatos e na legislação. Então, me parece que a legitimidade do judiciário, ela está, evidentemente, num processo, todo ele voltado num contraditório, com um princípio da igualdade no que diz respeito à igualdade material, e na fundamentação. Fora disso, eu não posso pensar num judiciário eleito. Eis a razão pela qual o judiciário goza das garantias, inclusive da vitaliciedade que nós sabemos que é lá da monarquia, mas que nós precisamos aqui no Estado democrático. Eu preciso do juiz vitalício, eu preciso do juiz inamovível, eu preciso do juiz irredutível. Agora, eu não posso querer trazer para isso a regra da maioria. Em outras palavras, o juiz não decide de acordo com o clamor público. E isso eu também tenho ouvido aí, não, olha, preciso decidir de acordo com o clamor público. Isso me assusta. E faço aqui uma crítica à nossa instituição, que eu fiquei extremamente assustado quando eu li, assisti e vi o presidente da OAB participando, manifestando expressamente pela prisão do governador do Distrito Federal. Não é um juiz de valor, eu não estou dizendo se deve, se não deve, se é inocente, não é. A questão não é essa. A questão é, eu imagino quem foi julgar. Se pudesse ter um diálogo com aquele que estava sendo acusado, diria o seguinte: a imprensa te quer preso, a sociedade te quer preso, o Ministério Público te quer preso, a Polícia Federal te quer preso, a Polícia Civil, o Exército te quer preso, o povo te quer preso, a OAB te quer preso, como é que eu vou te soltar? Olha a responsabilidade do juiz, a dificuldade. Então nós temos que ajudar. E em certos casos nós estamos atrapalhando. Como que pode a OAB vir, olha, eu estou requerendo que... Mas escuta, na minha opinião, ficou indefeso. Eu imagino o advogado, aliás, o advogado criminalista, na minha opinião, e eu não tenho coragem para ser, eu acho que ele é um herói. Porque ele fica sozinho. Porque, bem ou mal, o Estado tem a estrutura do Ministério Público, da Polícia, do Poder Judiciário, tudo contra o acusado. E contra o acusado ainda tem o clamor público, a imprensa. E a favor dele tem quem? Só advogado criminalista. E nós vimos naquele caso aí, midiático, da família Nardoni, que o advogado só não foi agredido porque o carro estava devidamente... Ou seja, nós não podemos, o que eu estou querendo dizer nós não podemos permitir que o senso comum invada o nosso cenário. Em outras palavras, nós respeitamos o senso comum. É por isso que nós estamos, em prol do cidadão que nós estamos pensando, que nós estamos aqui discutindo e que a gente trabalha. Só que para protegê-los, nós temos que ter muito cuidado para não permitir que esse sentido de justiceiro nos aflige. E isso chega ao ponto de ouvir, olha, eu não posso aumentar o poder do juiz, como eu vi o seguinte, Cereja, tem um artigo lá que diz o seguinte, que mesmo no juiz incompetente, uma medida de urgente tem que ser deferida. E eu falei, todo feliz, falei, pois é, rapaz, essa proposta foi minha. Ele falou, mas isso é uma droga. E eu disse, mas por quê? Ele falou, não, qual o poder que você está dando para o juiz incompetente? Eu falei, rapaz, eu não posso brincar de competência. Eu lembro, foi em outro estado, vamos aqui apenas reportar o caso concreto, evidentemente sem dizer a comarca, mas em 95, estava iniciando o mestrado e nós discutimos esse caso. O advogado ajuizou uma ação requerendo a separação, na época usava o termo sociedade de fato, e usava o termo ainda concubino e concubina. E ele ajuizou a ação na vara da família. O juiz da vara da família disse, não, é uma sociedade de fato. Portanto, essa separação, e ele pediu a separação de corpos porque o concubino estava ameaçando de matar a concubina. Tem que ser na vara civil, não é na vara da família, é uma sociedade de fato, não é casamento. Remeteu-se para a vara civil e o juiz falou, não. Tem que ser na vara da família, artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. Suscitou um conflito negativo de competência e desceu para a capital. Desceu. Foi para a capital em Curitiba. Bem,
O tribunal, daí 3, 4 meses, decidiu, inclusive na época usando uma súmula do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que hoje nós sabemos que é lei, mas usando uma súmula dizendo que era na vara da família. Quando a parte foi instada a dar continuidade no feito, ela juntou uma petição dizendo que perdeu o objeto, porque juntando um atestado de óbito dizendo que o companheiro tinha matado a companheira. Quer dizer, vejam bem, aquilo lá atrás me chocou a tal ponto que quando eu tive a oportunidade de trazer isso para cá, eu trouxe. Aí o colega vem e fala, não, mas você dá muito poder para o juiz, rapaz, mas não, presta atenção, não é questão de dar para o juiz, ele é o poder. Aí seria interessante. Né? Então, a gente percebe aí que eu acredito que além do trabalho, do projeto, o que é mais importante é a nossa mudança de mentalidade. Por isso que eu trouxe essa questão, não estou aqui dizendo, o código errou nessa questão do paradigma. Nós nem precisamos que isso esteja de uma forma no código mesmo, porque é difícil traduzir isso em lei. Mas o que nós precisamos é ter essa mudança de mentalidade. Me parece também até que, pela primeira vez na história da República, a magistratura tem um controle até social, um controle externo, perfeito, com um órgão que integra o judiciário, mas é composto por pessoas de fora, temporárias. Então, nunca o juiz esteve tão, digamos assim, vigiado como está hoje. Então, esse acréscimo de poder, dessas medidas urgentes principalmente, parece que vem no momento em que o juiz não tem mais condição de desmandos que se alegava antigamente poderiam ser feitos. Não vai trabalhar, não vai fazer. Hoje não, tem órgãos de controle severíssimos em cima, é uma ditadura muito controlada, então me parece que não tem qualquer razão de ser esse temor, né? Sim, muito bem colocado. Nós estamos num momento em que a transparência ela é total. Total. Acho que é o momento ideal para a gente ousar um pouco. Eu estou assim, extremamente agradecido, não só pela sua presença, mas estou assim, quase está de graça para ver sua posição em relação a isso. É difícil ver um processualista com vontade mesmo de usar, de enfrentar o problema, e não usar o processo civil para criar mais um problema. A gente diz isso ontem, no começo do ciclo, exatamente isso. Há quem veja o processo civil só para criar dificuldade. E ao contrário, quer dizer, ver o processo civil, não, a ideia nossa é agilizar, porque sem, a gente sabe disso. Não falar, processo que atrapalha. Sem o processo não há direito material. Então, a partir do momento que o processo venha a ser um processo bom, justo, sério, equânime, ele vai garantir todo o resto. Se ele não for assim, ele vai prejudicar todo o resto. Vamos a algumas perguntas aqui. O Rafael Patar, de Rancharia, pergunta em relação se há, professor Benedito, houve alguma alteração em relação às possessórias diante da absurda orientação do governo federal sobre os direitos humanos? Exemplo, oitiva prévia antes de reintegração de posse. Houve alguma preocupação com isso? Então, nas últimas audiências, nós estamos, a gente tem recebido várias alternativas, e uma é essa, ou seja, antes de se conceder um liminar, que se tenha um estudo, que se analise, para saber se realmente é o caso ou não. Isso vai ser levado em discussão agora na próxima reunião para trazer para o anteprojeto, mas esse ponto específico não consta. Mais uma pergunta de outro colega, se há alguma mudança no dia a dia das audiências? No dia a dia do juiz mesmo. Esse código está mudando o que no dia a dia? Mais das vezes aí num fórum. Isso foi muito pensado. Inclusive, num primeiro momento, a gente chegou a pensar e falou, olha, vamos colocar, por exemplo, um dado, que a audiência, se tiver um atraso de 40 minutos, o advogado vai embora. Mas daí, nós temos que ter, tudo tem que ser muito bem pensado, ou seja, tem que ter o bom senso. Veja bem, mas por que teve esse atraso? Imagina o juiz numa audiência, tá? E essa audiência, por N motivos, ela está demorando, porque tem que ouvir a testemunha, aconteceu algumas questões, enfim. E aí está atrasando a outra. Piora a situação. Caso concreto meu, uma vítima, uma criança, 4 anos de estupro. Levou 2 horas de audiência, isso foi um dominó. Atrasaram 3 e eu fui representado por uma advogada de poucos clientes lá, de poucos amigos também que eu vou apresentar. E a audiência demorou, era um caso de 4 anos deve comprada. A audiência demorou muito. O psicólogo vem, conversa, é o imponderável. Né? É o imponderável. Então, chegou, inclusive, a ter um dispositivo, aí a gente, nós analisamos e falamos, olha, isso aí, primeiro, que não vai trazer celeridade. Nós vamos criar uma dificuldade, porque daí o advogado vai embora, aí vai ter que remarcar, enfim. Né? Agora, o procedimento único, né, da forma pela qual ele foi pensado, a gente acredita
que vai ser possível dar essa maior dinamicidade aos atos processuais como todos, inclusive a audiência. Tá? E na última reunião, o colega Paulo César, inclusive, trouxe uma revisão que nós estamos analisando para ver se a gente consegue trabalhar com essa questão da conciliação, da mediação, ou seja, uma forma de deixar isso mais racional ainda, né? Mas fora essa questão, ou seja, a testemunha agora é uma responsabilidade do advogado apresentar, né? O advogado pode intimar a parte contrária. Então a gente está tentando participar, vamos assim dizer, desses atos, né? Em prol de uma realização. Essa intimação, como é que é? Mais rápida. Essa intimação do advogado. O advogado, por exemplo, ele comparece no cartório e com aquele modelo de intimação, ele realiza a intimação e traz nos autos. Não citação. Citação chegou até a ser aventado, falamos não. Que ele defende? Ou extra-diverso? Não, extra-diverso. Extra-diverso. Porque a citação, chegamos até a pensar na citação, mas a citação, nós sabemos que é um ato, né? A citação é um ato pelo qual se chama o réu interessado. É implementar isso, quer dizer, a parte tem que assinar, se ela recusa, ele vai ter... Porque é uma situação, porque ele pode ter fé pública, mas ele é extra-diverso, né? O outro advogado vai querer fazer isso com a parte dele também. Pensou sobre o mecanismo disso? Pensou, inclusive, mas veja bem, a partir do momento que você traz nos autos aquele documento, dando concretude àquele ato, tá? Não tem por que não dizer que não ocorreu. Agora, nada que exija fé pública. Então, por exemplo, a citação, você precisa ou da carta, com a R, ou do oficial de justiça. Tá? Mas um ato para intimar de uma questão processual, o advogado vai fazer isso. Direito norte-americano, assim. Temos uma questão aqui, Alexandre Jorge Carneiro, também juiz de São Paulo. Como o palestrante vê a Lei 11.960-09, que ameaça a correção monetária dos débitos judiciais, caso aplicado o índice de correção monetária da poupança para a correção dos débitos judiciais? Em que sentido será que está querendo dizer? Quer dizer que o índice em si, eu confesso que... Você traz alguma regulamentação nesse sentido? Alexandre, se você puder explicitar melhor a questão, eu passo para uma outra e esperamos você mandar, e daqui a pouco ele manda, 20 segundos dele, daqui a pouco ele chega e manda de novo. Tem uma outra questão aqui, a doutora Érica Diniz, ela está indagando, de Diadema. A doutora Érica está indagando sobre explicitar as modalidades, como é que ficaram de intervenção de terceiros. A oposição não vai existir mais. E uma crítica, inclusive, que foi feita, né, vindo de quem veio, que é do professor Fred, né, a gente analisou, né, mas manteve-se. E que crítica é essa? Que a intervenção de terceiros seria de índole do direito material, né, e que, portanto, nós não poderíamos simplesmente retirar a oposição, porque isso não vai impedir aquele terceiro que se sentiu prejudicado de buscar o seu direito. Sim, mas ele não fará mediante a oposição. Porque, volto a dizer, isso aí foi uma participação na comissão do professor Humberto, do professor Eduardo, são desembargadores aposentados, e eles deram lá o depoimento, o ministro Fux, que é juiz de carreira, eles nunca viram na vida deles uma oposição. Então é algo que a gente entendeu que estava no código, né, mas sem a devida utilidade. A nomeação à autoria foi outro instituto que a gente entendeu que não faria mais sentido. E houve nós mesclamos a denunciação da lide com o chamamento ao processo. E a assistência permanece. Então, em linhas gerais foi isso, na intervenção terceira. Aceitou bastante, então, a gente acredita que sim. Agora vai... agora vai... As únicas que funcionam, as únicas que eu já vi. Eu nem falei que nunca tinha visto oposição, porque eu sou nova na carreira. Mas já que desembargador aposentado, eu não poderia dar esse testemunho também, eu nunca vi oposição. Mas o professor Humberto falou, eu nunca vi. Aí o ministro Cruz, eu vi uma, e disse, não teve nada. Eu também nunca vi. Do Alexandre não mandou de novo? O senhor lembrou como mais podia ser? Não sei se o que eu
estou tentando aqui interpretar, o Alexandre me ajuda lá, que ameaça... Seria só o limite de correção monetária da poupança. Eu acho que viria o índice da poupança. Alexandre, confesso que eu não tenho opinião a esse respeito, não. Tá? Não foi tratado assim de índice, o CPC não vai tratar assim de correção? Não, aliás, Alexandre, lembrei, eu acho que vai te ajudar. Uma outra posição da comissão foi não trabalhar com lei especial. Então a gente não trouxe para dentro do CPC nenhuma lei especial. E sofremos até uma crítica no que diz respeito à questão da informatização da lei, me ajude aí, da lei do processo digital. Do processo eletrônico. Sim. Né? Então, o que nós fizemos? A gente, evidentemente, lógico, admite o processo eletrônico, mas nós nos reportamos à lei, nós não mexemos. Assim também foi com a Lei 9.099 do Juizado Especial. Então, no que diz respeito a essas questões de leis esparsas, a gente não trabalhou, mesmo porque, num determinado momento, houve, assim, um certo movimento para que nós trouxéssemos para dentro do projeto o projeto da ação civil pública. E a gente entendeu que seria misturar as estações e que isso não daria bons resultados em termos de apresentar um trabalho conveniente. Então, se não mexemos com aquele projeto da lei da ação civil pública, também não mexemos com leis esparsas.